Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre sistema de equações e mínimo múltiplo comum. Essa questão ela foi aplicada pela banca Instituto Mais no ano de 2019 para uma prova de concurso para assistente técnico de saúde. Vamos ao enunciado? Observe o sistema de equações abaixo. Considerando-se que os valores de x, y e z que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima são números naturais, o MMC entre tais valores é igual a 8, 10, 12, 24 ou 30. Bom, não precisa se preocupar em copiar, tá bom? Eu vou deixar o resumo da conta no final da explicação para você. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega para fazer uma questão de concurso é interpretar o enunciado. Então, aqui a equação ela está nos dando as equações, né? São 3 equações, é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, as incógnitas x, y e z. Aqui o enunciado está dizendo que essas incógnitas elas são números naturais, ou seja, são números positivos. E o que o enunciado está querendo aqui? Ele quer que nós calculemos o MMC de x, y e z. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos solucionar essa equação, descobrir o valor dessas incógnitas e depois pegar essas incógnitas e calcular o MMC delas. Vamos lá? Então, o primeiro passo é resolver esse sistema. E para isso, nós precisamos fixar uma delas para que a gente vá resolvendo de duas em duas. Então, eu vou fixar a primeira aqui. Por quê? Eu gosto de fazer assim porque é a que tem mais informações. Eu sempre pego a que tem mais informações para ficar fixa. Então, eu copiei aqui a primeira e copiei aqui a primeira. E aí, eu vou resolver a primeira com essa segunda aqui, copiei ela aqui, e a primeira com essa terceira aqui, copiei ela aqui. Então, eu vou resolver de duas em duas. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou eliminar o x, depois eu vou eliminar o y e vou descobrir o valor de z. Quando eu tiver o valor de z, eu volto e descubro o valor de y e, subsequentemente, o de x. Então, assim, como que eu faço para eliminar esse x aqui? Eu preciso multiplicar com algum número que eu obtenha o mesmo de baixo. Ficar os dois igual. Eles têm que ficar exatamente iguais, porém, com um negativo e um positivo. Porque daí eu tenho mais 2 menos 2, dá zero, eu posso cortar. Então, eu vou multiplicar em cima tudo por 2. Por que tudo? Eu não posso só o x? Não. Na equação, tudo que você faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Então, para eu multiplicar o x, eu tenho que multiplicar todos eles por 2, tá? E por que eu já não multiplico menos 2 aqui em cima direto, em vez de multiplicar por menos 1 embaixo? Porque eu preciso de um resultado positivo para z. E se eu multiplicar por menos 2 aqui, eu vou ter menos 80 aqui em cima. E aí eu vou ter um resultado aqui no final da conta, um resultado negativo. Por isso, eu vou pegar o menor resultado aqui e vou multiplicar por 1, para que eu não tenha resultados negativos, porque é número natural, só pode positivo. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2y, 4y. 2 vezes 3, 6z. 2 vezes 40, 80. Como todos eles eram positivos, nem me preocupei com regra de sinais. Agora embaixo, menos com mais dá menos. Por quê? Porque na multiplicação, sinais diferentes dá negativo e sinais iguais dá positivo. Então, menos com mais, diferente, então dá negativo. 2 vezes 1, 2x. Menos com menos, positivo. 1 vezes 1, 1y. Mais com menos, diferente, então é negativo, 1 vezes 1, 1z, é igual, mais com menos, menos, porque é diferente, 10 vezes 1, 10. Passo um traço e vou solucionar. Mais 2 com menos 2 dá zero, eu posso cortar. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, 4 mais 1, 5y. Sinais diferentes, subtraio o menor do maior, conservo o sinal do maior. 6 menos 1, 5z. 80 menos 10, 70. Consegui eliminar o meu x dessas duas primeiras equações aqui. Agora, eu vou eliminar o x da terceira equação. Como que eu vou fazer isso? A primeira eu só copiei e a segunda, como os dois são x aqui, eu só vou multiplicar por menos 1. Quando eu não tenho nada na frente da letra, é porque é 1.
Então, eu tenho um positivo, um x positivo aqui, um x positivo aqui. Eu só preciso negativar esse x para que eu consiga cancelar. Então, eu vou fazer isso. Copiei essa equação inteira e vou fazer menos 1 aqui, multiplicar menos 1 aqui embaixo. Menos com mais, menos 1 vezes x, 1x. Menos com menos, mais 1 vezes y, 1y. Menos com menos, mais 1 vezes z, 1z, igual. Menos com menos dá mais, 10 vezes 1, 10. Passo um traço, mais 1, menos 1, eu posso cortar. Sinais positivos, eu somo e conservo o sinal. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 40 mais 10, 50. Consegui eliminar o x da terceira equação. Agora sobrou duas equações para eu resolver. Eu preciso descobrir o valor de z. Então, eu vou eliminar o y dessa daqui para eu conseguir descobrir o valor de z. Como que eu faço? Eu preciso que os dois tenham o mesmo valor e um seja positivo e um negativo para que eu possa cancelar. Então, vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 5. Toda a equação. Eu faço de um lado, tenho que fazer do outro. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 70, 210. Mais com menos, dá menos. Sinais diferentes é negativo. Então, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos e mais com menos dá menos. Então, vai ficar toda negativa. Embaixo é positivo, tudo positivo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 50 vezes 5, 250. Passo o traço e vou resolver. Mais 15 menos 15 eu posso cortar. Sinais diferentes. Eu subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. 20 menos 15 dá 5. É igual 210 menos 250 positivo, sobra 40. O z aqui ele está multiplicando 5. Então, eu vou passar o 5 para o lado de lá, dividindo, porque sempre que eu passo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática. Se é soma, eu passo subtração. Se é divisão, eu passo multiplicação. E nesse caso, ele está multiplicando o z, eu passo para o outro lado dividindo. Como que eu sei que ele está multiplicando? Sempre que eu tenho uma letra e um número e não tenho nada no meio, é uma multiplicação, tá? Então, vai ficar z igual 40 dividido por 5. Z é igual a 8. Encontramos o nosso valor de z. Agora, nós vamos encontrar o valor de y. Para isso, eu pego uma dessas duas equações que sobraram aqui. Como que eu vou, qual das duas eu posso pegar? Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Então, assim, eu escolhi a de cima. Eu vou substituir o z nessa equação para eu descobrir o valor de y. Então, vai ficar 5y mais 5 vezes, quanto que é z? É 8. Coloco ali, igual a 70. 5y mais 5 vezes 8, 40. É igual a 70. 5y é igual. O 40, ele está somando. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, invertendo a operação matemática. Então, vai ficar 5y é igual a 70 menos 40. 5y é igual a 70 menos 40, 30. O 5, ele está multiplicando o y. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar y é igual a 30 dividido por 5. Y é igual a 30 dividido por 5, dá 6. Y é igual a 6. Encontramos já o nosso valor de z e o nosso valor de y. Agora, eu vou pegar o z e o y e substituir na primeira equação ou em qualquer uma das equações do nosso sistema. Eu escolhi essa terceira aqui. Vou substituir o valor de y e o valor de z para eu descobrir o valor de x. Vamos lá? Então, aqui. Qual é o nosso valor de y? É 6. Qual é o nosso valor de z? É 8. Então, vai ficar x menos 6 menos 8 igual a 10. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, x menos, que é o sinal, né? Vou conservar. 6 mais 8, 14. Somei e conservei o sinal. Igual a menos 10. X é igual. O 14, ele está subtraindo. Ele vai passar para o outro lado da igualdade somando. Então, vai ficar x é igual a menos 10 mais 14.
Sinais diferentes, subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior. 10 menos 14 positivo menos 10 negativo sobra 4, então x é igual a 4. Descobrimos já o nosso valor de x, y e z. Agora nós vamos verificar o que a questão queria. Ela queria o MMC deles. Então, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 8. Como eu faço o MMC? Eu coloco 4,6,8 desse lado, passo um traço e vou dividindo do menor para o maior até terminar em 1, 1, 1 aqui no final. Então, assim, 4 é divisível por 2, 2 vezes 2, 4. 6 é divisível por 2, 2 vezes 3, 6. 8 é divisível por 2, 2 vezes 4, 8. 2 é divisível por 2, 1 vezes 2, 2. 3 não é divisível por 2. Então, eu só vou copiar aqui embaixo. 4 é divisível por 2, 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, tá vendo? Quando dá 1 é porque você já terminou. Você só continua copiando 1 embaixo aqui, mas você já terminou essa conta. Você vai fazer só essas duas agora. Então, aqui, 3 é divisível por 2? Não. Então, eu vou copiar ele e vou dividir o 2. 2 é divisível por 2? É 1. 1 vezes 2, 2. 3 é divisível por 3? É. 3 vezes 1, 3. Acabou, deu 1 aqui no final, acabou a conta. Então, eu vou pegar o lado direito do meu MMC e vou multiplicar um pelo outro para encontrar o meu MMC. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Encontrei o valor de MMC igual a 24. O quinto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. O valor encontrado foi 24. Considerando-se que os valores de x, y e z que satisfazem o sistema de equações de primeiro grau acima são números naturais, o mínimo múltiplo comum entre tais valores é igual a 24, gabarito letra D. Vou deixar aqui para você o resumo para que você possa copiar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, pode deixar nos comentários. Eu fico muito feliz com a sua participação. Eu espero que você tenha uma ótima experiência com o concurso, que faça uma ótima prova. E eu desejo tudo de bom para você. Se puder dar um like aí para fortalecer o canal, vou ficar muito grata, tá bom? Vou deixar na tela, na parte superior da tela, do lado direito da tela, um card com a playlist de matemática aqui do canal. Todas as contas do Instituto Mais que eu já fiz aqui no canal, tá? São mais de 30 vídeos. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vai ajudar você nesse concurso. Desejo boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!